Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E no programa de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre os direitos do consumidor na hora de ir ao supermercado, no restaurante, nos estacionamentos, nos shoppings, enfim, direitos do consumidor. E para falar sobre este tema, nós estamos recebendo na TV Fortaleza o advogado Sérgio Henrique Salles, ele que é coordenador de processos do PROCON. Doutor Sérgio, obrigado pela sua presença. Então, para tornar assim uma conversa bem didática, bem esclarecedora, a gente tem alguns tópicos, né? E o primeiro tópico que eu gostaria que o senhor falasse é sobre a consumação mínima. Quando a pessoa chega num restaurante, normalmente restaurantes um pouco superiores, né? Que tenham a música ao vivo, enfim, como é que acontece essa consumação mínima? Geralmente, bom dia a todos. Geralmente os estabelecimentos, eles cobram uma consumação a partir de quando o consumidor ele entra no estabelecimento, ele já tem uma obrigatoriedade de que ele venha a pagar esse valor. Então, diante dessa situação, o consumidor, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele já está obrigado a pagar e essa obrigatoriedade ela é considerada uma venda casada. Então, o consumidor não é obrigado a pagar a questão da consumação mínima. Os estabelecimentos não podem cobrar por condicionar o consumidor a partir da entrada, ele ter que efetuar o pagamento. Então, diante disso, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele considera uma prática abusiva. Quer dizer que não é obrigado a pagar essa consumação mínima? Não. O consumidor ele tem que ter liberdade de adentrar o estabelecimento e consumir aquilo que realmente ele acha necessário. Não ele ter um valor pré-estabelecido. A partir de quando se tem um valor pré-estabelecido, o consumidor ele passa a ser obrigado a pagar aquele valor. Então, de acordo com o código, isso se torna uma prática abusiva. E no caso, quando tem música ao vivo assim no estabelecimento e aí cobra, isso é legal? Não. A questão da cobrança pela música, aí a gente entra na questão do couvert artístico, né? No tópico do couvert artístico. O couvert artístico, ele é, na verdade, obrigado a partir de quando ele traz a informação ao consumidor. E esse couvert, ele tem que ser ao vivo. Alguns estabelecimentos, muitas vezes, eles colocam esse couvert artístico por uma apresentação de uma luta na televisão ou um jogo de futebol. Essa cobrança, ela não é legal. É legal o couvert artístico, que é ao vivo, e ele precisa ser informado o consumidor. E além de ser informado o consumidor precisa também estar participando. Se é um ambiente amplo e o consumidor não tem acesso à apresentação daquele momento, o consumidor não tem a obrigatoriedade de pagar. Vale salientar que, diante dessa questão do couvert artístico, é necessário a informação. Se não houver a informação, o consumidor não pode ser cobrado. E um outro item na questão dos cartões. Hoje todo mundo usa cartão, né? Praticamente pouca gente anda com dinheiro. E no caso, assim, quando um consumidor vai comprar um aparelho que custa, digamos, R$500 no cartão e ele vai pagar em dinheiro também R$500. Isso também é correto? Sim, sim. Existe hoje a legislação, a partir de 2016, em dezembro de 2016, houve uma medida provisória no sentido de que poderia haver diferenciação de preço na compra à vista e no cartão de crédito. Anteriormente, era questionado, não era legal fazer essa cobrança. Mas a partir dessa legislação, que entrou em vigor a partir de 2017, o consumidor, hoje sim, os estabelecimentos, eles podem cobrar dois valores. No caso, se um produto é R$500 no cartão, ele pode ser cobrado um valor inferior à vista, caso o estabelecimento queira. Mas isso é uma liberalidade do comerciante, né? Se o comerciante quiser efetuar essas promoções, ele pode efetuar essas promoções e o consumidor, a partir daí, aproveitando da informação, né? Sempre tem que ter a informação, sim, é necessária a informação, o consumidor ele passa a se valer desse direito.
Agora voltando à questão do restaurante, o doutor Sérgio tem assim, por exemplo, o 10%, né? Isso aí o garçom cobra e tal, e como é que fica? É sempre uma dúvida. Hoje se tornou, na verdade, corriqueiro essa questão do valor dos 10%, né? E vale ressaltar que essa cobrança é ilegal. A cobrança dos 10% nos estabelecimentos é ilegal. Por quê? Porque, na verdade, ela vai onerar ainda mais o consumidor. Se ele consumir um valor X, ele vai pagar X mais 10, né? Os 10% que é cobrado. Além de que essa cobrança é uma gorjeta que o consumidor ele dispõe se ele quiser, ele não é obrigado. O que acontece é que muitas vezes os estabelecimentos eles já trazem o valor na conta, né? O consumidor, por se sentir constrangido, ele acaba tendo que pagar. Mas, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, isso é uma cobrança excessiva. As normas de defesa do consumidor, elas não autorizam essa cobrança, porque ela vai onerar ainda mais o consumidor. Além de que, muitas vezes, o serviço não é prestado a contento. Acaba o consumidor não recebendo o serviço que ele realmente buscava. E o valor, quem tem que estabelecer, caso o consumidor queira dar uma gorjeta àquela pessoa que está lhe atendendo, ele pode escolher, não vou dar 10, vou dar 5, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Além de que os estabelecimentos que não trouxerem a informação no seu cardápio de que aquela cobrança é opcional, estão passíveis de uma fiscalização e uma multa dos órgãos de defesa do consumidor. E existem também, assim, denúncias, né, de alguns garçons de que o estabelecimento que ele trabalha cobra os 10% e esses 10% não são repassados na íntegra para os garçons. O senhor já se deparou com isso? Isso, existem também essas questões, né, de que aquele valor dos 10% não é totalmente repassado ao garçom. Mesmo sabendo que é ilegal, além de que, a partir daí, o estabelecimento, por cobrar os 10%, ele acaba onerando a própria mercadoria que foi adquirida pelo consumidor, a partir de quando o estabelecimento fica com 7%, 5% daquilo que foi cobrado como gorjeta, que subtende-se que era para o garçom. Mas ressalte-se, é necessário ressaltar de forma bem incisiva que essa cobrança não é obrigatória. É opcional. Opcional do consumidor. Do consumidor. O consumidor, ele paga se ele achar que deve pagar e no percentual que ele acha também conveniente. Porque muitas vezes, se você consome um valor pequeno, os 10%, ele não vai influenciar no resultado final. Mas se você faz uma consumação de um valor mais elevado, vai influenciar porque são 10% a mais que ele está pagando da sua consumação, do seu produto adquirido. Exatamente. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com o Dr. Sérgio Henrique Salles, que é coordenador de processos do PROCON. Plenário da cidade, volta em um minuto, aguarde. A Prefeitura faz parte do maior programa de habitação da história de Fortaleza. Eu achava que não iria acontecer. Era conversa, era impossível. E hoje eu estou na minha casa. A Prefeitura realizou esse sonho para mim. Mais de 15 mil famílias de bairros carentes já foram beneficiadas com o papel da casa ou moradias novinhas. Com o papel da casa, a casa agora é minha e da minha família. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o plenário da cidade. Eu estou conversando com o Dr. Sérgio Henrique Salles. Ele é coordenador de processos do PROCON e está dando informações que os consumidores às vezes não sabem, mas é bom sempre relembrar. Dr. Sérgio, um outro assunto que diz respeito ao consumidor, quando ele vai num estacionamento e ele perde o ticket, tá? Ou então tem certos restaurantes que também eles, principalmente self-service, né? Que se a pessoa perder aquele ticket ali, ele vai pagar um preço astronômico ali, né? E isso aí, como é que fica? A questão das comandas que são disponibilizadas aos consumidores, os consumidores ao receber, muitas vezes existem lá informações de que vai ser cobrado. Essa prática é uma prática também ilegal,
porque acaba colocando ao consumidor a responsabilidade de controlar os seus gastos ou o tempo de estacionamento, né? É necessário que os estabelecimentos eles venham a compreender que essa não é uma responsabilidade do consumidor. A responsabilidade pelo controle, tanto do tempo de estacionamento, como também da consumação, principalmente em restaurantes que às vezes o consumidor pede uma coisa, pede outra, é do estabelecimento. O estabelecimento precisa se resguardar para que, no caso de uma perda, o consumidor não seja prejudicado. Porque muitas vezes é cobrado dentro dessa... O consumidor consumiu poucas mercadorias, de repente ele está tendo que pagar um valor superior. Então, o Código de Defesa do Consumidor considera também, né, a legislação consumerista considera essa prática uma prática ilegal e ressalte-se também que a própria legislação dos estacionamentos, ela trata dessa questão da responsabilidade pela entrada e pela saída do consumidor nos estacionamentos. Então, a partir de quando se cobra, seja por um cartãozinho, seja pelo controle que foi feito na própria ficha de entrada do consumidor, não é responsabilidade do consumidor, e sim responsabilidade do estabelecimento. Muito bem. Agora vamos dando um salto assim agora para os aeroportos e rodoviárias, enfim. No caso do aeroporto, quando acontece um atraso assim, que a pessoa chega para embarcar às 5 da manhã e acaba embarcando 8 da noite. Sim, se acontecer essa questão, se o atraso for de até 2 horas, as companhias aéreas têm que providenciar o lanche dos consumidores, né? Providenciar o lanche dos consumidores naquele período. 2 horas. 2 horas. Se for superior a 4 horas, aí tem que se providenciar tanto o transporte, tem que providenciar a hospedagem, a condução do consumidor a essa hospedagem e a condução, o transporte do consumidor para esse local. Então, a legislação ela é clara nesse sentido, no sentido de que se forem 2 horas, tem que providenciar um lanche ao consumidor. Se forem 4 horas, providenciar uma hospedagem. E sempre mantendo o consumidor informado de quando o voo vai sair, qual o horário, para que o consumidor esteja ciente, né, realmente das responsabilidades. Certo. E nessa questão dos aeroportos, né, tem a cobrança por bagagem que antes não existia, isso aí ainda não está completamente definido, embora exista a cobrança. Hoje a legislação, ela trata de que é permitido sim cobrar pelas bagagens. Claro que cada companhia aérea vai fazer a sua política de cobrança, né? A legislação, ela trata, é uma resolução 400 da ANAC, que ela vai tratar justamente dessa questão das bagagens. Anteriormente, o consumidor ele tinha o direito de levar 23 quilos e 5 de mão. Hoje, se ele quiser levar os 23 quilos embarcados, ele tem que pagar realmente. Entretanto, se for, ele tem o direito de levar 10 quilos de mão, né? Então, ficou essa mudança. O que nós observamos a partir dessa resolução, que já foi questionada no judiciário, até hoje é questionada também no judiciário essa resolução, porque de certa forma ela causa um prejuízo, ela onera o consumidor e também é considerada uma venda casada, porque além do consumidor ter que pagar o bilhete da viagem, ele ainda tem que pagar por levar a sua bagagem, né? É considerada uma venda casada, mas há um questionamento jurídico, mas a resolução está em vigor hoje. Especificamente, o consumidor pode levar até 10 quilos de mão. E o que nós temos observado nos aeroportos e muitas vezes nos voos, algumas reclamações de consumidores, é que os voos estão demorando muito em virtude da acomodação dessas bagagens, né? São muitos os consumidores que estão levando bagagem de mão de 10 quilos, acaba superlotando e também muitas bagagens dentro do compartimento onde estão os passageiros. Exatamente. E quando começou essa cobrança pela bagagem, as companhias aéreas diziam que ia baratear o preço da passagem, isso aí até hoje não aconteceu. Exatamente, pesquisa já tem sido feita nesse sentido e observa-se que, pelo contrário, houve um aumento do valor das passagens aéreas. Uma passagem que até um ano atrás você comprava por um valor X, hoje você compra por um valor X mais 10, 20, até 30, até 100%, né? Muitas passagens até dobraram. Exatamente. Então, não houve
uma resposta ao consumidor. Não trouxe um benefício. Exatamente. A partir de quando inseriu a cobrança da bagagem, não trouxe um benefício, porque aquele consumidor que não embarca a bagagem, leva bagagem de mão, ele não presencia de forma completa o resultado, o desconto necessário na aquisição da passagem. Exatamente. E no caso das rodoviárias, né, os ônibus assim intermunicipais, interestaduais, isso aí também é comum acontecer, atrasos, e o que é que o consumidor tem direito nestes casos? Exatamente. A legislação, ela trata em relação a terrestre, que se houver um atraso de 1 hora, o consumidor ele pode exigir ser colocado em outra empresa que preste o mesmo serviço para o local onde ele está indo, como também ele tem direito a uma alimentação. E se for superior a 3 horas, ele também teria direito a uma acomodação, né? Vale ressaltar que na questão da bagagem, o consumidor pode levar somente até 30 quilos, né, embarcado, e 5 quilos de mão é o que trata a legislação. Vale ressaltar que esse bilhete ele tem a validade de 1 ano, né? A validade de 1 ano, bilhete, e o consumidor, caso venha desistir até 3 horas antes do percurso a ser percorrido, ele pode sim solicitar essa mudança. E essa mudança tanto pode ser para ele mesmo, para uma outra data, como também para uma outra pessoa. Basta apresentar a identidade, os documentos de identidade CPF. Muito bem, doutor Sérgio, para concluir, então eu gostaria que o senhor falasse rapidamente a respeito da divergência de preços nos supermercados. A pessoa vê lá um valor X, quando chega no caixa, aquele valor não vale. Na verdade, o que se observa muitas vezes nos estabelecimentos, principalmente supermercado, é isso. O consumidor ele tem direito a levar o menor valor. Se ele identificar que existe uma divergência de preço entre o que está apresentado na tarjeta e quando ele vai passar no caixa, sempre o consumidor tem direito ao menor valor. Então, ele deve exigir. O menor sempre vai ser o menor valor. O menor valor sempre é um direito do consumidor, sim. E vale ressaltar que se o preço estiver também, né, não estiver em conformidade, no caso que observa-se muitas vezes, é que os estabelecimentos não estão apresentando o preço. É uma responsabilidade do estabelecimento apresentar o preço de forma clara, precisa e ostensiva ao consumidor. Caso contrário, o estabelecimento pode ser passível de autuação. Muito bem, doutor Sérgio Henrique Salles, coordenador de projetos de processos do PROCON, muito obrigado pela entrevista e por todos os esclarecimentos que o senhor prestou aqui a respeito de todos esses tópicos aqui que o consumidor precisa saber, ter conhecimento na hora de efetuar uma compra. Muito obrigado. Agradeço. Bom dia. Bom dia. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.